Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, o jornal que comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. E para comemorar essa data, estamos recebendo os profissionais que passaram aqui pelo Diário de Suzano e fizeram a história do Diário de Suzano ao longo desses 60 anos. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra hoje de receber aqui o jornalista Vanderlei França. Ele é coordenador de comunicação do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo e diretor-presidente da VFR Comunicação. Vanderlei, muito obrigado pela sua presença aqui na série de entrevista DS 60 anos. De coração agradeço aqui a sua presença e ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria que você desse uma saudação, então, para a gente iniciar a nossa entrevista. Bom, eu queria... Boa tarde a todos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. O Diário de Suzano, Edgar, tem um lugar especial no meu coração. Foi aqui que eu comecei a minha carreira. Foi meu primeiro emprego. Pasme, a minha mãe, até pouco tempo atrás, guardava a minha primeira reportagem que eu fiz aqui. E aí um dia eu fui mudar e a minha mãe me deu o jornal para eu levar e eu guardo ele até hoje, está lá em casa. Para mim é uma lembrança muito boa. Tá aqui comemorando esses 60 anos do Diário de Suzano é para mim um motivo de orgulho, Edgar. Orgulho porque eu tenho na cabeça que o jornalismo, né, ele tem como papel principal estar perto das pessoas. Ele tem que estar perto das pessoas. Uhum. A grande imprensa é muito importante, tem um papel grande, os grandes jornais, as grandes emissoras de TV. Mas o jornal regional é o jornal que ele informa o cidadão que mora ali na sua cidade, no seu bairro. Ele está muito perto de você. Você chega a conhecer o seu vizinho aqui, que é uma coisa que não acontece nos grandes jornais. Eu passei por grandes jornais e efetivamente essa proximidade que a gente tem com as pessoas, com o assunto local, é uma coisa que a gente tem só num jornal regional. E o Diário de Suzano é um jornal que eu acompanho até hoje, pasme, eu viro e mexe, olha o Diário de Suzano, faz isso com muita competência. Então, para mim, estar aqui hoje é uma alegria mesmo, Edgar. Muito obrigado pelo convite. Agradece, e já deixo de antemão aqui meus parabéns aos 60 anos do Diário. A gente é que agradece ter um profissional gabaritado, né, como você, ter iniciado aqui no Diário de Suzano. Para a gente é um grande orgulho. Você vai ver, Vanderlei, que eu estou olhando para você, olhando para o celular, que as pessoas, não é falta de educação, que as pessoas estão mandando mensagem aqui, por exemplo, a Thaís Mirotti, né, que é a sua esposa, né? Sim, Thaís, sim. O Ricardo Ligori, é isso? Ricardo Ligori tá mandando mensagem aqui também. Vanderlei é fera do jornalismo. O Fernando Araújo, que é o nosso fã aí, que também acompanha aqui as transmissões. Mas então, a gente sempre começa do começo, né? Eu queria que você falasse, quando você entrou aqui, lá nos anos 90, né? Você falou que foi o seu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego, Edgar. Eu ainda estava na faculdade, eu estudava na faculdade. Tinha um rapaz que eu conheci, estava no segundo ano da faculdade, Edgar, eu acho, segundo, terceiro, lá na década de 90 mesmo, que mostra que a gente está ficando velho, né? E ele conhecia alguém aqui do Diário, um rapaz chamado Renato. E ele conhecia alguém aqui do Diário e eu estava conversando com ele e falei, poxa, mas eu queria tanto trabalhar. Meu pai era comerciante, meu pai trabalhou, tinha comércio. E ele e minha mãe trabalhavam duro lá no comércio. E eu estava lá, eu estava na faculdade, ajudava eles, mas né, estudava muito mais. E meu pai queria que eu continuasse tocando os negócios lá dele e tal. Você era da região aqui, né? Não. Eu sou de São Paulo, sou de São Paulo mesmo, da Zona Leste de São Paulo, aqui perto. Mas eu não era propriamente da região, mas aqui do lado, em Arthur Alvim. Então eu vinha de trem para o trabalho.
Mas eu queria mesmo era ser jornalista. Essa foi uma coisa que eu queria ser. Eu lembro que eu falava para minha mãe, desde os 12, 13 anos de idade, que o que eu queria fazer era ser jornalista. E sempre ter o primeiro emprego é muito difícil, né? Uma coisa muito complicada, porque você não tinha nenhuma experiência. Eu tinha na cabeça que eu queria ser jornalista, mas eu não sabia o que era um lead, o que era um título, o que era uma coluna, né? Um abre em 6, uma foto esticada. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, que era uma coisa muito particular. E aí, rapaz, incrível, graças a Deus eu falei com esse rapaz, ele falou assim, olha, eu conheço alguém lá no Diário de Suzano. E ele conhecia, se eu não me engano, a Simone Leone, até que vocês entrevistaram aqui. Sim. E aí eu vim fazer uma entrevista com a Simone, ela rapidamente disse, não, tudo bem, você está contratado. Para mim foi um susto, Edgar. Eu saí daqui dizendo, meu Deus do céu, eu vou ser jornalista mesmo agora, né? E fui para casa animadíssimo, feliz da vida. E ali começou a minha carreira, começou exatamente ali. Eu lembro que eu comecei a trabalhar aqui, a gente... foi quando nós nos conhecemos, né? Eu e você nos conhecemos. Eu trabalhava, cobria a Suzano propriamente. Editoria de cidades. Eu fiz muita matéria de buraco de rua, Edgar, muita matéria de buraco de rua, muita matéria de terreno abandonado, matérias... algumas denúncias que a gente pensava por aqui, o jornal sempre apoiou isso, né? Então eu tive ali um começo de carreira até com direito de errar, né? Porque errar é uma prática cotidiana nossa do jornalista, né? A gente erra muito, o que é bom, porque daí a gente vai aprendendo com os erros, né? E eu nesse período que eu fiquei aqui, eu fiquei quase um ano aqui no Diário no Diário de Suzano, desculpa. Foi para mim um aprendizado gigante. Eu saí daqui com uma memória afetiva enorme, e deixando alguns amigos, né? Você, por exemplo, o Marcos, que depois foi para Mogi. E ao longo desse período, depois que eu saí daqui, de alguma forma eu acabei continuando trabalhando no Diário de Suzano. Eu vou discorrer daqui a pouco, aí, quando a gente entrar no restante da carreira. Você saiu daqui, eu queria que você falasse da sua trajetória, né? A gente vai falar depois, você está um tempão coordenando a comunicação da Secretaria do Estado da Saúde, sim. A gente vai falar sobre isso também, mas eu queria que você, da sua trajetória daqui do Diário de Suzano, você foi depois aos seus voos aí. E aí foi impressionante isso, Edgar, porque eu fiquei aqui esse período, fui feliz aqui, trabalhei muito, mas eu morava em São Paulo, era um pouco mais distante para mim. E aí eu disse, bom, eu vou tentar um outro trabalho. Fiz uma prova na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, e saindo daqui eu já comecei a trabalhar na Folha de São Paulo. Fiquei na Folha de São Paulo alguns anos mesmo, trabalhei, fiz de tudo de lá, fui repórter, trabalhei em chefia de reportagem, fiz matéria de política, economia, futebol, aquela coisa que nós jornalistas conseguimos fazer, assim, né? E aí fiquei lá um tempo. Depois, Edgar, eu saí da Folha, fui trabalhar num outro jornal regional, no Diário do Grande ABC, já tendo muito na cabeça essa experiência que eu tive aqui no Diário de Suzano da comunicação regional, foi fundamental para mim, principalmente lá nessa segunda parte no Diário do Grande ABC. E eu fiquei lá um tempo, fiquei um tempinho no Diário do Grande ABC, trabalhei uns 3 anos, 4 anos lá, onde conheci pessoas fantásticas, a Vera Magalhães, por exemplo, o Chico de Góes, o Danilo Angrimani, pessoas, o João Paulo, o Sami Charanek, que era daqui do Diário de Suzano. O Sami, eu trabalhei com ele na Folha. Ele me deu uma ajuda enorme na Folha, me ensinou o que era a Folha de São Paulo. E aí eu fiquei lá no Diário do Grande ABC um tempo. Teve uma crise econômica. O Brasil é um país que vive nas crises econômicas, né? Teve uma crise econômica, o jornal fez um grande corte de pessoas. Aí eu saí eu estava nesse corte. Saí do Diário do Grande ABC, mas em seguida, rapidamente, eu fui trabalhar no Grupo Estado.
Aí já comecei a trabalhar lá no Jornal da Tarde, que acabou, um jornal histórico, maravilhoso, que eu adorava trabalhar, conheci pessoas ótimas lá, brilhantes. A mesma redação, né, do Estadão. Do Estadão, a mesma redação do Estadão. Mas daí eu trabalhei por um ano e pouco no Jornal da Tarde e em seguida eu já migrei para o Estadão. Eu trabalhei um pouco no Jornal da Tarde e já fui para o Estadão para trabalhar na editoria de política do Estadão. E foi maravilhoso, eu né, tinha essa experiência toda, trabalhei mais uns 2, 3 anos lá também no Estadão, foi muito bacana, muito produtivo. Mas daí, Edgar, eu entendi e comecei a observar que havia uma necessidade, havia um mercado pouco explorado naquela época. Nós estamos falando dos anos 2000 já, né? Começo do ano 2000, que era a comunicação corporativa, que era o que a gente, né, mais comum de assessoria de imprensa, que era o que tinha. E eu sentia, eu quando procurava os órgãos de governo, procurava as empresas, eu percebia que os caras não sabiam o que fazer com o jornalista. Quando o jornalista chegava para falar com eles ficavam em pânico. Eu disse, olha gente, e o advento das empresas de relações públicas e de assessoria de imprensa estava crescendo, você vinha crescendo esse movimento muito. Eu disse, olha, esse é um mercado, e eu gostava disso. Eu falei, quer saber, eu vou mudar de lado do balcão. Né? A gente estava na redação, eu que sempre fui da redação, e eu gostava muito de fazer reportagem. Reportagem é uma, para mim, eu acho, eu tenho muitos amigos que são médicos, engenheiros, advogados. Eu tenho uma admiração enorme, porque né, é um pessoal que se dedicou muito. Mas a nossa profissão de jornalista é uma profissão sensacional, na minha visão, que é de poder ouvir as pessoas, ouvir, sentir, poder apurar o que nós temos de verdade, né, dentro de uma determinada história, você poder contar histórias de vida. Quantas histórias bonitas tem aí que a gente pode contar, ou histórias feias, por vezes, a vida é feita dessa forma. Então eu gostava muito disso, mas eu entendia que naquele momento eu tinha que dar um passo diferente na vida. Foi quando eu fui para trabalhar na comunicação corporativa, numa empresa. Você está na secretaria desde a época do Luiz Barradas Barata, né? Desde 2000. Ele até faleceu. Faleceu, o Edgar, faleceu. O Barradas era... Você já estava na sua empresa, não? Não, fosse... já era minha empresa lá. E o Barradas era uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, sabe, Edgar? Normalmente a gente conhece uma pessoa que entende muito de futebol, uma pessoa que entende muito de política, ou um médico que entende muito do joelho, o outro que entende de coração. Normalmente as pessoas são assim e elas são brilhantes. Tem várias pessoas que são brilhantes dentro das suas especialidades. Ele era uma pessoa que conhecia muito de muito. Era uma pessoa que conhecia muito de gestão, era uma pessoa que conhecia muito de relacionamento, era uma pessoa inteligente, ágil. E eu tive a sorte de trabalhar com ele. Foi uma coisa impressionante. E aí, neste momento, eu comecei a conhecer o que era saúde, né? O que era o Sistema Único de Saúde. Hoje a gente fala do sistema de saúde e eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas hoje falando viva o SUS, SUS e tal. Porque eu quando comecei a trabalhar nisso, as pessoas tinham, e ainda tem, porque o SUS tem um monte de problema, é verdade, mas o SUS tem muitas qualidades. E eu ouvia muitas pessoas dizendo, o SUS não serve, o SUS é uma porcaria, tinha tudo ser privatizado e tal. E aí eu fui conhecendo, e com o Barradas eu aprendi isso, o que era o sistema de saúde. E aí eu comecei eu fiquei apaixonado pela saúde. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Porque a gente não sabe, mas a gente usa o sistema de saúde, Edgar, mesmo que você nasça numa maternidade privada, aquela vacina que você toma, aquela de tuberculose e tal, é de graça, é do SUS. Ali, mesmo que você nasceu no Einstein, no Sírio-Libanês. Mas ali o SUS começa a atuar.
E você vai a sua vida inteira tomando vacina, ou quando você precisa de medicamento, ou quando você faz até transplante. Então eu fui aprendendo esse negócio do que era saúde pública e o que era saúde, e eu falei, gente, se a gente conseguir pegar esse assunto, que é um assunto que é difícil da pessoa entender, e transformar isso numa linguagem fácil, acessível, fazendo uma comunicação direita, cara, as pessoas vão entender o que é o sistema de saúde. Com Barradas ele deu essa abertura, né? Foi um casamento perfeito, né? Assim, foi, nós trabalhamos juntos, Edgar, por 7 anos, até ele morrer. Ele teve um infarto, uma coisa muito triste, porque era uma pessoa jovem, tinha 50 e poucos anos. E ele deu abertura, e eu lembro que quando eu fui lá no primeiro dia, Edgar, para trabalhar com ele, no primeiro dia que eu fui conhecer ele, eu disse, olha, doutor Barradas, mas eu tenho que dizer para o senhor que eu sou jornalista mesmo, eu vim das redações e tal, então eu tenho por obrigação, se tiver alguma coisa errada, se o jornalista tiver falar para mim, vier com uma denúncia, alguma coisa, e tiver alguma coisa errada, eu vou dizer para o senhor que está errado e que a gente precisa corrigir. Nós não vamos ficar aqui, o nosso papel de assessoria de imprensa não é esconder. Nosso papel de assessoria de imprensa é dar uma resposta e ter o compromisso, né, de fazer o certo. Ele disse, Vanderlei, é exatamente isso que eu quero. O nosso compromisso aqui é com o acerto, não é com o erro. Se tiver errado, a gente vai lá e corrige. Então, vai lá, faz seu trabalho e vamos tocar. Deu muito certo, né, Edgar? Ele era um cara muito transparente. A transparência na comunicação é uma coisa fundamental que eu prezo. E não existe comunicação sem transparência. Não existe. Isso é uma quem tenta fazer isso... Até para combater a fake news, né? É a transparência. Né? É fundamental. E a fake news é um advento um pouco mais recente, né? Porque com o advento das mídias sociais, isso se criou de uma forma absurda, né? A gente não tinha isso ali na época. O fake news era aquela coisa mais de boca a boca. Mas você tinha a questão da disputa política, existia uma disputa, era uma coisa meio maluca, né? E depois você trabalhou com o Davi Wip também, né? Exato. Aí, Edgar, assim que o Dr. Barradas faleceu, assumiu um outro secretário, o Dr. Nilson Páscoa, que é meu amigo até hoje, um grande homem, uma pessoa que trabalha na Secretaria da Saúde até hoje, uma pessoa que defende o Sistema Único de Saúde de uma forma muito intensa. Assumiu o diretor da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Giovanni Serri, o professor Giovanni Serri, com o Geraldo Alckmin. E aí eu trabalhei com o professor Giovanni, eu trabalho até hoje a Faculdade de Medicina da USP é nosso cliente, o Hospital das Clínicas é nosso cliente, então eu mantenho contato com o professor Giovanni até hoje, uma pessoa magnífica também, um grande homem. E aí, em seguida, o professor Giovanni saiu da Secretaria da Saúde e entrou o Davi Wip. Entrou o Dr. Davi Wip, que daí que ficou perto de 6 anos, mais ou menos, quase o mesmo tanto que o Barradas ficou na Secretaria da Saúde. E aí, graças a Deus também, Edgar, formamos uma dupla ali, no melhor estilo para nós São Palmeirense, Edmundo e Evair, sabe? Deu muito certo. O Davi Wip é uma pessoa que gosta muito de comunicação, uma pessoa que sabe se posicionar, uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa que tem posição. Isso é muito difícil, isso porque quando a gente pensa em cargo público, né, a gente fica imaginando que o sujeito fica ali querendo equilibrar prato para se manter no cargo. Né? O que infelizmente acontece no Brasil. Não é o caso do Davi. O Davi, ele é uma pessoa que tem uma autenticidade gigante, enorme. Então eu comecei a trabalhar com ele, e ele disse, Vanderlei, comunicação é prioridade dentro da Secretaria, porque saúde é comunicação, prevenção é comunicação. Portanto, vamos investir em comunicação. O que foi ótimo, porque a gente
fez um grande avanço na Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde é gigante, né, Edgar? Uma secretaria enorme. É uma secretaria que está indo em todas as cidades do estado de alguma mais forma. De 645 municípios, né, que tem saúde de alguma forma. O estado não tem equipamentos em cada um deles, mas o estado manda medicamento, o estado manda vacina, né? Parcerias, estado, né, de convênio. Parceria, né, de convênio. Então é um negócio que está no estado inteiro. E é São Paulo, enorme, então é quase um ministério da saúde. E com o Davi Wip a gente conseguiu fazer esse grande avanço na saúde, na saúde pública aqui em comunicação. Wanderley, o ano passado a gente teve aí a pandemia, né? Um momento até teve e está tendo a pandemia. Claro que a vacinação está avançando, muita gente sendo vacinada. Como foi para você, coordenador do Centro de Contingência, coordenador da comunicação do Centro de Contingência, dar publicidade, é uma curiosidade até que eu tenho, a vacina, a Coronavac, né? Foi a primeira que chegou no Brasil e a primeira vacinada foi daqui. Sim. Como dar publicidade a esse fato, né? Como que foi o desafio de vocês aí? Edgar, eu vou até voltar um pouco antes, se você me permitir aqui, para ocupar um pouco mais do seu tempo e um pouco de paciência. Em 24 de fevereiro de 2019, eu recebo uma ligação do Flávio Benvenuto. Flávio Benvenuto hoje trabalha na coordenação lá da Secretaria da Saúde para mim. Ele fica lá no dia a dia da Secretaria. Ele e a Emily, dois profissionais brilhantes, arrasam por lá. Eu recebo uma ligação dele dizendo: Wanderley, é o seguinte, nós temos aqui um primeiro caso de coronavírus no Brasil. Eu falei: meu Deus do céu. Eu tava saindo da minha casa no interior, Edgar, no carnaval, era na terça-feira de carnaval. Eu falei: meu Deus, que vai acontecer com isso aqui? Eu não sabia o tamanho desse negócio. Já estava se ouvindo falar, mas a gente não sabia o tamanho desse negócio. Então eu liguei para o secretário de comunicação na hora, o Kleber Mata, que é o secretário de comunicação atual, e disse: olha, Kleber, nós temos um problema, nós temos o primeiro caso de coronavírus aqui no estado de São Paulo. Ele disse: olha, Wanderley, putz, tá grave, espera aí que eu vou falar com o governador. Ligou para o governador para dizer: olha, tem um caso, tal, não sei o que. Em seguida ele já me retornou, conversou com o governador, me ligou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coletiva para anunciar que tem um caso aqui, porque a gente precisa ser transparente, a gente precisa mostrar para as pessoas que existe esse problema, né? Aquilo que eu vinha falando lá atrás, de que a transparência é fundamental na saúde pública. Nós vamos também criar um coordenador de combate à pandemia. E eu disse: olha, vamos chamar o Davi. Vamos chamar o Davi, porque o Davi já tinha deixado de ser secretário. E o Kleber disse: poxa, ótima ideia, eu vou consultar o governador. Consultou o governador disse: é óbvio, vamos chamar o Davi Wip. E aí, Edgar, no dia seguinte nós fizemos uma coletiva, que eu não tenho dúvida, Edgar, eu acho que se não foi a maior, talvez esse episódio que você citou, que eu vou chegar lá, foi a maior coletiva que eu fiz na vida, assim, que eu organizei, né? A gente organizou a coletiva lá em São Paulo, na Secretaria da Saúde. Era incontável o número de jornalistas que tinha ali, Edgar. Hoje, quando eu olho, eu penso: meu Deus, como é que a gente conseguiu fazer aquilo, né? E aí nós começamos a tocar a história da pandemia, né? A comunicação da pandemia. Criou-se o Davi Wip, aí cria o centro de contingência, ele chama 15 especialistas, 15, 20 especialistas em suas áreas para ajudar o governo a combater a pandemia, quais são os passos que o governo pode dar. E isso foi andando, graças a Deus a gente teve muito mais sucessos do que insucessos. Infelizmente, a pandemia, diferentemente do que disse o presidente numa das suas atrocidades, não era uma gripezinha. Eu torcia para que fosse, todos nós queríamos que fosse uma gripezinha, mas não era. E isso só não era, como hoje nós temos aí mais de 500 mil de mortos, que é uma tragédia para o Brasil e para o mundo. Mas a gente foi tocando. E aí, graças a Deus, Edgar, chegou a vacina. O Butantan, eu fui conversar com o Dr. Dimas Covas,
Só voltando para abrir um parênteses. Claro. Foi bem diferente em relação ao H1N1, que você estava lá também, né? Diferente. Que até vocês ganharam um prêmio da Berge, né? Ganhamos. Por conta da forma que vocês divulgaram. Da forma de comunicação. Transparente, né? Exato, da transparência. Diferente, porque é o seguinte, o H1N1, Edgar, ele veio como uma gigantesca ameaça e de repente ele se mostrou mais frágil do que a gente imaginava. Foi muito mais... A gente teve ali uns 3, 4 meses de muita apreensão, chegou-se a suspender as aulas e tal, mas ele não foi nem de perto o que aconteceu, imagina, nem não chegou de perto, a nada. né? 4 meses depois, a vida tinha voltado ao normal, né? O coronavírus, não. Nós estamos dando, eu estou dando essa entrevista aqui para você me está uma entrevista de máscara. Né? Nós estamos falando de mais de 1 ano e meio, quase, desse negócio. E aí era diferente. E a gente estava, olha, qual que é a solução para isso? Que o centro de contingência apontava. Gente, é isolamento social, isolamento social, isolamento social, isolamento social. Mas, aí, algumas coisas mudaram. Por exemplo, inicialmente, o mundo, a Organização Mundial de Saúde, o próprio centro de contingência dizia, não usem máscara, vocês vão tirar as máscaras dos profissionais de saúde. Você lembra disso? Sim, sim. Era tudo novo, né? Era tudo novo. E, um mês depois, eles disseram, olha, não, pelo amor de Deus, tem que usar máscara. E isso era uma comunicação muito dinâmica, né, Edgar, que a gente tinha que fazer. Então você imagina que a gente tinha que comunicar. Primeiro, que surgiu o caso. Segundo, que estão crescendo, está crescendo o número de casos. Em seguida, a gente começa a dizer para as pessoas, agora você não pode mais sair de casa. Em seguida, você diz, agora seu filho não vai mais para a escola. Você imagina, Edgar, o que é comunicar isso para as pessoas e comunicar de uma forma que elas entendam e ajudem. Porque, veja, o que nós estamos falando é que as pessoas... Não é que as pessoas... E eu sempre dizia isso. As pessoas não vão para a rua, o cara que é camelô e tal, porque ele é um subversivo, porque ele quer destruir o governo, porque ele é do Bolsonaro, porque ele é do... Ele precisa ir porque ele precisa comer. Sim. O filho dele precisava ir para a escola. Então você tinha que mostrar para ele que ele tinha que dar um jeito, por um período, que a gente não sabia nem quanto tempo, ele tinha que ajudar. As pessoas ajudaram, as pessoas participaram efetivamente disso. Obviamente você tem um estresse e um cansaço ao longo do período, e uma necessidade econômica, física. Se você for pegar o número de pessoas que tiveram um problema de saúde mental, o número de pessoas que tiveram um problema de álcool, o número de casos de violência é grande. Então você tem um estresse muito grande. Agora, era a saída aquilo. Isso ainda era a saída, aquele isolamento social. Então você comunicar isso para as pessoas, Edgar, e dizendo, olha, eu lembro o dia mais triste para mim, Edgar, dessa história toda, foi um dia que eu participei de uma reunião que a gente decidiu fechar as escolas. Aquele dia para mim foi um dia que eu pensei, eu saí de lá e falei assim, olha Deus, tomara que a gente tenha tomado a decisão certa. Eu tenho 3 filhos, Edgar. E eu sei a importância que é a escola para cada um deles. A escola é uma coisa fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para a sociabilidade, para tudo. Naquele dia eu saí de lá e falei assim, tomara que a gente não esteja errado, sabe? E graças a Deus a história provou que a gente não estava errado, que a gente fez o certo, mesmo com esse custo todo que teve. Né? Tem um tempo enorme para recuperar aí de educação. Mas era o que tinha que ser feito naquele momento. Então, você comunicar isso para as pessoas, Edgar, era muito duro. Eu te cortei na hora que você ia falar da vacina, né? E aí eu te cortei e abri um parênteses. Como que é a estratégia para divulgar um evento grandioso como esse? Assim, a primeira vacinada... escolheu lá a pessoa que vai tomar vacina? Requer muito planejamento, né, Edgar? Não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Então, eu estava contando para você, um dia eu fui conversar com o Dr. Dimas Covas, e ele disse, olha, nós estamos trabalhando numa vacina aqui em parceria com a China. Eu disse, pô, Dimas, que legal, mas será que vai sair mesmo? Ele disse, não vai, eu estou otimista com essa vacina, a gente vai conseguir. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Vamos lá, né? O Dimas é um professor, um homem que tem a ciência no sangue, né? E tem uma história de vida. Eu disse, bom, e ele é diretor do Butantan. Eu falei, bom, se ele está dizendo que vai ter,
vamos acreditar. Peguei o telefone de novo, liguei para o secretário de comunicação, que atendeu e disse, eu falei, olha, o Kleber, eu estou aqui com o Dr. Dimas, e ele me disse que o Butantan está testando uma vacina, vai começar a testar uma vacina. Ele disse, mas é verdade mesmo? Era uma coisa que a gente não tinha, né? Vacina, né? Que loucura. Ele disse, mas tem mesmo? Eu falei, tem. Nós vamos ter uma vacina aqui. Ele disse, poxa, eu vou falar com o governador. Falou com o governador de novo. E aí começamos a falar da Coronavac. Começamos, vamos anunciar que a gente está testando uma vacina. Então fizemos uma coletiva no qual o Dr. Dimas falou, nós estamos fazendo uma vacina. Em parceria com o laboratório chinês, nós vamos fazer uma vacina, e a vacina vai ser assim, assim, assada. E aí, Edgar, cada passo que a gente dava da vacina, a gente fazia em coletiva. Então, agora nós vamos selecionar voluntários, agora nós vamos fazer os resultados, agora nós vamos planejar a distribuição da vacina. Cada momento desse, a gente foi muito transparente para poder mostrar para as pessoas. Até hoje está tendo coletiva. Né? Até hoje, são 220 e tanto, 230 quase coletivas para falar desse assunto. Quase um ano inteiro. Quase uma por ano, né? Quase uma por dia. Quase uma por dia. Todo dia do ano, praticamente. Muito, Edgar, muito. Foi uma coisa muito exaustiva, e é até hoje exaustível. Mas tem um time bom fazendo isso, sabe? O secretário de comunicação é um secretário, o Kleber Mata, é um secretário brilhante, jovem, elétrico, ele quer fazer as coisas, é uma coisa... então isso ajuda muito, porque se você tem um time que compra a ideia que você tem na mão, as coisas andam, né? E o Kleber, ele é um cara que toca isso, que faz acontecer, sabe? Que pensa, planeja. E aí, para chegar nessa história. Então, a escolhida lá, a Mônica, foi exatamente isso. Uma demanda do secretário que disse, nós precisamos escolher, Vanderlei, uma pessoa que represente, que vai ser a primeira vacinada. Vamos ver, né? Quem que vocês têm aí. E aí nós lá na Secretaria da Saúde fizemos uma seleção de pessoas. A ideia era escolher pessoas que representassem o brasileiro. Quem é o brasileiro, né, Edgar? O brasileiro é negro, é mulher, é classe média, média baixa, pobre. É isso que a gente não queria mostrar um médico lá tomando vacina. Não que o médico não seja importante. O médico foi fundamental nesse processo da pandemia. Graças a eles, quantas milhões de vidas não foram salvas. Mas o que a gente queria mostrar era que isso tinha chegado na população e que ia chegar. Porque o que a gente mais precisava naquele momento, Edgar, além da vacina no braço, que é o que a gente precisa hoje, é esperança. Esperança de que a gente vai ter dias melhores. E então, nós encaminhamos uma lista de pessoas, um grupo de pessoas, 5, 6 pessoas, e então o Kleber levou para o governador João Dória, e o governador escolheu, disse, olha, vamos pegar aqui a Mônica, que era uma enfermeira negra, lá do Instituto Emílio Ribas. E é uma pessoa ótima, uma pessoa comprometida com o sistema de saúde, né? Uma pessoa que... E foi um orgulho para mim participar desse processo. E eu juro para você, Edgar, que eu, naquele dia da aprovação da Anvisa, eu trabalhei todo esse período, e curiosamente nesse dia eu não estava. Eu não pude estar, infelizmente. Uma coisa que para mim, assim, sabe, eu queria estar fisicamente. Mas onde eu estava, eu fiquei o tempo inteiro no telefone, na TV, vendo e tal. E na hora que a Mônica tomou a vacina, eu chorei, porque eu me senti uma das pessoas que ajudou nisso, sabe, Edgar? Eu não fiz a vacina, né? Como que está hoje? Com a avaliação que você faz hoje depois que passou já de um ano, né? A situação está um pouco mais controlada. Qual é a sua visão hoje em relação... Eu acho que assim, Edgar, eu não entendo de epidemiologia, né? Então eu ouço os médicos que trabalham lá comigo. Efetivamente a situação está um pouco melhor, você tem um número de internados muito menor, você tem um número de mortos muito menor, você tem, né, uma situação melhor, mas
Tem uma outra variante aí surgindo, a variante Delta, uma variante com uma capacidade de contágio muito alta, que pode contribuir para ter um repique, né? Então, esses protocolos que a gente usa, né? A nossa máscara aqui, o álcool em gel que tá aqui no centro da mesa, pra gente, o distanciamento social, o evitar aglomeração. Você já foi vacinado, né? Eu já fui com uma dose, só tomei uma dose, Tá. a minha foi há pouco tempo, eu tomei uma dose, agora falta a segunda. Agora, o que eu acho que aconteceu desse um ano para cá? Que daí eu acho que no nosso campo aqui de comunicação, que você tocou lá atrás, que daí são as fake news. Aí a situação foi muito complicada, porque além da gente ter que dizer para as pessoas, você deve tomar vacina, a vacina é boa. Tem que desmentir umas coisas. Você tem que desmentir umas maluquices, né? Umas loucuras do tipo, você vai virar jacaré. Essas maluquices, tá? Estão implantando um chip chinês em você. Aquelas loucuras que existiam, né? Que existem até hoje tem, pasme, mas até hoje tem gente que não vai tomar vacina. Você concorda comigo, eu acho, né? Vocês têm que informar de uma forma ágil, né, também, né? Muito rápido. Então, isso não pode... Tem que ser rápido, né? Tem que ser... Eu acho que tem uma coisa diante dessa situação, né? Tem uma coisa muito bacana, que primeiro, a imprensa foi muito responsável. Muito responsável. A imprensa teve um grau de responsabilidade, para mim, histórico. Teve um papel muito grande de esclarecer. A imprensa, pela primeira vez, eu acho, depois de muito tempo, ela não foi ranheta no criticismo bobo. Porque o papel da imprensa é ser crítica, não tem que ter... Sim. A imprensa não está para adular ninguém, a imprensa tem que ser crítica. Mas você não pode ser ranheta, fazer criticazinha besta que não leva a nada. A imprensa fez esse papel muito bem, teve um papel crítico, mas esclareceu muito a população. Onde foi o pântano? O pântano foi na internet. A internet com as mídias sociais foi uma catástrofe de propagação de fake news. Então, o governo conseguiu, né, lá na Secretaria de Comunicação, criar uma estrutura, a Secretaria de Comunicação e o Instituto Butantan e a Secretaria da Saúde criaram estruturas para combater fake news. Então, aparecia uma, a gente respondia, aparecia, a gente já respondia imediatamente. Então, isso deu, mas foi fundamental, esse que foi o grande problema, eu acho, e até ainda hoje, viu, Edgar? Eu queria que você falasse um pouco como que funciona hoje a Coordenadoria de Comunicação da Secretaria de Saúde do Estado. Vocês atendem mais TV, mais jornal impresso? O Diário de Suzano enche muita paciência de vocês, na demanda, né? Não, como que funciona hoje? A gente já está comentado antes da entrevista da possibilidade de regionalizar essas informações. Não sei como que você está. Eu acho que é assim, funcionando. Eu acho que é assim, Edgar. Lá você tem uma estrutura que fica lá em São Paulo, né, ali na Doutor Enéas, no quarteirão da saúde, onde fica o Hospital das Clínicas, o Instituto do Câncer, o INCOR, a Secretaria da Saúde fica ali no meio, exatamente ali no meio. Lá a gente tem uma equipe hoje, Edgar, de acho que 14 jornalistas, cujo objetivo é atender toda a imprensa do estado de São Paulo. A demanda, mas você tem esse grupo aqui, você tem um outro grupo dentro do Hospital das Clínicas, você tem um grupo dentro do Instituto Butantan, por exemplo, você tem 2 pessoas que atendem o Instituto Emílio Ribas, você tem essa distribuição. Então você tem muitos jornalistas que hoje, na área da saúde, estão para atender a demanda dos repórteres. Não tem mais TV, mais jornal, não tem isso. Você tem um número absurdo de demandas, tem uma demanda muito grande, que a pandemia isso explodiu, né? A gente, eu chego a falar, Edgar, com 20 jornalistas por dia, 20, 25 jornalistas por dia, todo dia. E eu respondo todos, eu não deixo ninguém sem resposta. E é o que a gente faz na Secretaria da Saúde. Na Secretaria da Saúde, a recomendação lá, e não é recomendação, é determinação nossa, né, que fazemos a coordenação,
da Secretaria de Comunicação é o seguinte: nenhum jornalista fica sem resposta. Não existe essa possibilidade do jornalista ficar sem resposta. Eu sou prova disso. Vocês, até para falar que não vai responder no dia, vocês avisam, né? Isso é legal, bacana. Tem que avisar, não pode ficar. Sabe por quê, Edgar? Porque quando um jornalista liga para nós, não é o Diário de Suzano, não é o Edgar do Diário de Suzano que está ligando para mim. Claro, você é a Suzano que está ligando para mim. Ali, de uma forma, né, o Diário de Suzano, que tem essa representatividade e essa importância, e por isso tem 60 anos, ele conquistou ao longo desse período todo o direito de cobrar pela cidade. Então, quando você liga lá para perguntar, não é o Edgar, é o seu João, é o seu Antônio, é a dona Maria. Representando a cidade, né? Você está representando a cidade. Você não está representando o jornal só, está representando cada morador que tem aqui. Então, e esse morador é um morador que paga seus impostos. É um morador que tem todo o direito de exigir que o serviço de saúde funcione com qualidade. Então, quando o jornalista faz a demanda, não é ele. É a pessoa que está ali na ponta, que precisa. Eu digo sempre isso. Eu falo, gente, quando o jornalista vem aqui com a demanda, ele não tirou da cabeça, ele não inventou. Foi alguém que falou com ele e disse: olha, está tendo esse problema aqui no meu bairro. E eu, como disse para você que sou um amante da comunicação regional, amo comunicação regional, eu falo, gente, e o cara é do bairro dele, ele conhece. Principalmente quando você fala de Suzano, Mogi, Caraguatatuba, é diferente da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é gigante, você mora do lado de um monte de gente e não conhece ninguém. Agora, aqui você conhece todo mundo. Então, isso é um fator, e aí eu acho que a Secretaria da Saúde, eu posso puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, para mim é um exemplo disso de comunicação, de agilidade e transparência. Eu acho que são duas coisas que lá são princípios que são executados no dia a dia. A gente erra, Edgar? Erra. Mas é o que eu disse lá, que o Dr. Barrada disse pra gente. Nosso compromisso é com o acerto. Se está errado, você vai lá, corrige e faz o certo. É isso. Você já está quase um secretário de saúde, né? Não, Deus me livre, Edgar. É uma responsabilidade do tamanho do universo. Pelo acúmulo de secretários que você já trabalhou junto, né? Você já tem muito conhecimento da área, né? Da questão da saúde, né? Do SUS, que você falou muito bem aí, da importância. Eu queria que você falasse um pouco, a gente está caminhando para o encerramento, sei que você tem bastante compromisso aí, da sua empresa, a VFR Comunicação. Queria que você falasse um pouco. Olha, Edgar, a VFR foi um sonho que, graças a Deus, eu consegui realizar. Quando eu disse para você que eu saí ali do Estadão, e eu falei, pô, eu vou dar um novo salto na minha vida, eu vou fazer uma outra coisa, e eu gostei desse negócio de comunicação corporativa, sabe? Eu andou um pouquinho e falei, poxa, eu podia montar uma empresa disso. Porque, pô, como eu te falei, meu pai era comerciante, então eu tenho um sangue empreendedor ali, sabe? Eu via meu pai vendendo ali as bananas, os alfaces dele, essas coisas todas. E o que eu via? Eu tento reproduzir um pouco do que meu pai fazia. Meu pai conhecia todos os clientes dele pelo nome, sabe? E eu acho que meu papel comum, eu falei assim, pô, se a gente fizesse uma comunicação, que a gente conseguisse levar para os jornalistas as informações, como meu pai era capaz de vender alface, banana, pô, seria tão bom, porque a gente ia ter uma relação de transparência, de proximidade. Isso não quer dizer de promiscuidade, né? O jornalista, como eu disse isso, jornalismo é ser crítico, você tem que ser crítico. Você não está lá para agradar o político A, B ou C. É errado isso. O que eu acho, o jornalista, ele está lá para fazer um questionamento. Elogiar o que é bom, porque isso é uma coisa que, por vezes, nós jornalistas erramos. A gente acaba achando que o bom é obrigação, e não é, porque tem muita coisa que é feita bom, que serve para orientar as pessoas. Isso eu acho fundamental. Mas fazer essa crítica. Então eu pensei, poxa, por que a gente não consegue fazer isso? Fazer uma coisa que seja, né, quase que uma boutique. E aí eu fiz isso. A gente começou, eu criei a empresa, a gente começou a atender. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi um programa muito legal que a gente fez em São Paulo, que foi a Lei Antifumo.
a VFR que fez o projeto de comunicação de imprensa da Lei Antifumo, fomos nós que fizemos. Em seguida, a gente assumiu a Secretaria da Saúde, e aí foi ampliando. Então aí nós pegamos a Faculdade de Medicina da USP, pegamos o Hospital das Clínicas, e foi crescendo. Então hoje a gente atende mais de 20 clientes, entre eles esses daí que a gente conversou um pouco, que é mais público, mas nós temos cliente privado também, atendemos a Redditor de hospitais, nosso cliente. Na área de economia, nós atendemos a Necton, que é uma corretora do BTG, que há poucos dias fez uma ação aqui em Mogi das Cruzes com o pessoal da Fundação Maurício de Souza, e vão até fazer um trabalho muito bacana aqui em Suzano, que é da educação financeira para famílias carentes. Chegou a dar essa matéria. Chegaram a publicar, eu li aqui no Diário de Suzano. Deram antes que a Folha de São Paulo, diga-se de passagem, viu, Edgar? Foi um furo do Diário de Suzano aqui. É uma coisa muito legal, né? Uma coisa muito, muito bacana que está sendo feita aqui. E aí nós estamos nessa batalha aí, Edgar. Estamos nessa batalha. Hoje nós temos um grupo lá grande de profissionais, são cerca de 80 profissionais que trabalham na empresa, espalhados aí por vários lugares, né? No Butantan, Hospital das Clínicas, na Redditor, na Necton, no Bula e tantos outros aí que estão conosco. Bacana. Eu vou só fazer uma pergunta aqui da Thaís. Wanderley, qual a reportagem que mais te marcou no Diário de Suzano? Você falou aí no começo, cobriu o buraco, um monte de matéria, até de denúncia, né? Não sei se você lembra de algum faz tempo. Eu lembro, faz um tempo, eu já estou mais velho, mas eu me lembro muito bem, Edgar. Eu tenho três. Uma era aquelas matérias de buraco que a gente fazia, que eu fiz matéria de buraco. Eu espero até que tenha melhorado a cidade nesses buracos aí, viu, Edgar? Melhorou? Melhorou, que bom. Porque olha o que eu fiz matéria de buraco. Já tem buraco, né? Ainda tem, o que eu fiz de matéria de buraco de rua, rapaz, foi incrível. Eu fiz uma matéria uma vez de um sujeito que tinha, ele era oriental e ele deu um golpe na comunidade oriental aqui da região, porque aqui tem muito, né, muito japoneses e tal, e ele deu um golpe nisso e estava sendo investigado por aqui. Então eu lembro bem dessa matéria. E uma outra matéria que eu fiz foi uma denúncia sobre uma igreja que tinha tido problema nacional, e a igreja tinha acabado de chegar aqui em Suzano. Então eu fui lá acompanhar o culto dessa igreja. Eu lembro que você sugeriu a pauta para a Simone e foi lá, né? E fui lá, e eu assisti o culto, e eu saí de lá dizendo, meu Deus do céu, esse povo aqui são estelionatários, pô. E voltei para o jornal, escrevi a matéria, deu um rebu danado depois da matéria, né? Mas foi, eu lembro desses 3 episódios muito bem, viu, Edgar? Muito bem. Além dos amigos que eu deixei aqui. Você, por exemplo. Bacana. Bom, só tá nós dois aqui, né? Queria que você contasse as novidades aí que vão vir aí pela frente aí em relação ao centro de contingência. Tô brincando. Tem algumas coisas que você não vai poder falar, né? Mas eu queria que você falasse aí tem alguma novidade vindo por aí? Eu acho que tem um desafio grande aí, Edgar, que é essa nova fase que São Paulo vai entrar. Eu acho que tem 2 coisas significativas. Primeiro é a vacinação de 100% da população com a primeira dose. Nós estamos ansiosos com isso. Eu acho que é um grande alento para a população. Eu acho que nos próximos dias nós vamos chegar nesse 100% de vacinação. Isto é, todos os adultos, né, todas as pessoas com maiores de 18 anos vão ter tomado pelo menos uma dose da vacina. Isso é uma bênção para a gente. O Brasil, eu tenho a impressão de que o Brasil, a despeito de todo o negacionismo do governo federal e do presidente da República, o brasileiro acreditou na ciência, o brasileiro está tomando a vacina. Então, apesar disso, o Brasil deve terminar o ano, se não o país com o maior número, o maior percentual de pessoas vacinadas, vai estar entre os 2. Né? O Brasil vai terminar o ano com a sua população, com quase 90% da população vacinada. Isso é uma bênção para a gente, porque o que a gente quer é retomar a vida, né, Edgar? Tirar essa máscara e poder
abraçar os amigos, voltar para aquelas nossas festas, para os nossos, né, o nosso futebol, o estádio de futebol que a gente parou de ir há muito tempo. Eu acho que isso é uma coisa que está agora, vai acontecer agora. Então, a contagem regressiva, São Paulo já passou dos 80%, então é uma questão de dias mesmo. E eu acho que o grande desafio é essa nova etapa, que é como é que depois do dia 17, com essa abertura toda, quer dizer, com a abertura que a gente está programando, como é que vai se comportar o vírus e como é que vai ter essa variante Delta, como é que ela vai se colocar aqui. Acho que o desafio está aí, Edgar. Eu acho que a gente tem boas notícias pela frente e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. Wanderley, muito obrigado pela entrevista, muito bacana que você nos presenteou aqui, bacana mesmo. Te agradeço por ter aceitado o convite, do fundo do coração, assim como a nossa amizade aqui. Quando eu entrei, a gente trabalhou junto aqui. Trabalhamos um do lado do outro. Nos anos 90 aqui, e bom saber que você galgou aí novos voos, tá indo bem na carreira, né? E para encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a gente encerrar, te agradecendo de novo, do fundo do coração. Edgar, primeiro eu queria agradecer o convite, muito obrigado. Para mim, como eu disse lá no começo, foi um enorme prazer estar aqui. Entrar no Diário de Suzano de novo, para mim foi um motivo de alegria e emoção. Obrigado mesmo pelo convite, desejo mais 60, 120, 180 anos de vida para o Diário de Suzano, continue sendo esse jornal que defende o interesse das pessoas, que defende o seu cidadão, que leva a verdade e que cobra quando necessário. Então eu tenho todo esse desejo aí para vocês. Eu acho que pra gente, Edgar, eu acho que a gente está entrando num momento de esperança, sabe? A esperança de que de uma vida, de retomar as nossas vidas, né? A gente, normalmente no cotidiano, a gente pensa, eu queria ter uma vida melhor, eu queria ter uma vida melhor. Hoje o que a gente espera é poder retomar a nossa vida que a gente tinha no cotidiano. E o que eu espero mesmo é isso, é que a gente possa de novo poder encontrar os nossos pais, os nossos avós e os nossos amigos sem medo, com muito amor, que é o que isso tudo merece. E com isso, amigo, com vacina no braço e comida no prato das pessoas, é isso. Tá joia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Edgar, obrigado mesmo. Eu queria agradecer todos que participaram aqui dessa entrevista, que vão ver essa entrevista depois, e pedir para você continuar nos acompanhando aí durante essa semana e até o próximo vídeo.